Shalom, paz e graça da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Daqui quem vos fala é o vosso querido líder Januário. Hoje vamos falar a respeito de um tema muito interessante: desafio e provocação. Para abordarmos a respeito disso, vamos ter que leiturar no livro de 1 de Samuel, capítulo de número 17, que tem como tema epígrafo guerra entre os israelitas e os filisteus. Vá para o versículo de número 8 até o versículo de número 9, que diz o seguinte: E parou e clamou às companhias de Israel e disse-lhes: Para que saireis a ordenar a batalha? Não sou eu filisteus e vós servos de Saul? Escolheis dentre vós um homem que desça a mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Agora vá comigo para o versículo de número 23 do mesmo capítulo até o versículo de número 25. Diz assim: E estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o homem guerreiro cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e conforme aquelas palavras, e falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Porém, todos os homens em Israel, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente. E diziam os homens de Israel: Vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. Há de ser, pois, que ao homem que o ferir, o rei o enriquecerá de grandes riquezas, e lhe dará a sua filha, e fará franca a casa do seu pai em Israel. Ok. Para nós abordarmos a respeito deste tema, temos que ler essa passagem. Aleluia, sana. Eu falei que vamos abordar a respeito de desafio e provocação. O que é um desafio? Desafios são situações na vida que põem em prova as tuas capacidades, quer sejam pessoais ou profissionais. Quando estamos a falar de desafios, estamos a falar de circunstâncias difíceis onde as nossas potencialidades são postas em provas por causa de alguma situação que aconteceu ou que está a decorrer num determinado local ou momento. Nesta circunstância bíblica em que acabamos de leiturar, a Bíblia vai falar que Golias apareceu e afrontou o povo de Israel e disse: não é preciso ordenar todo o povo à batalha, manda apenas que um homem dentre vocês saia para vir guerrear comigo. Se ele vencer, nós seremos vossos servos, mas se nós vencermos, vocês serão nossos servos. Ok, Golias propôs um desafio para o povo de Israel. Ok? Mas a Bíblia vai dizer que os homens temeram, fugiram de diante dele. Por quê? Porque Golias era um gigante. Mas Davi se encontrava naquele lugar. Davi tinha recebido uma unção para poder governar. Mas existia um indivíduo que estava a determinar que iriam escravizar o povo caso perdesse. Davi sabia que existia uma potencialidade, que havia recebido uma capacitação de Deus para poder governar um povo. E Golias estava desafiando o povo, tendo ele consciência que venceria o mesmo desafio para poder então escravizar o povo. Mas Davi não hesitou em exercer as suas potencialidades diante de um desafio. O que eu quero aconselhar para você? Você não pode ter medo de exercer as suas potencialidades diante de um desafio. O que você deve entender é que todo desafio pode vir para a tua humilhação ou para a tua elevação. Mas o que vai acontecer, quer seja elevação ou humilhação, depende da tua ação. Quando você exerce as potencialidades que você tem, o desafio se converterá em glória. Mas quando você
afrouxa diante de um desafio, o desafio vai resultar em uma humilhação. Por quê? Porque isso vai demonstrar que você não está preparado para suportar situações difíceis. Mas quando você responde a um desafio, você demonstra que está preparado para executar aquilo que você sabe, quer em situações favoráveis, como em situações difíceis. Todo desafio, quando aparece, também vem com uma recompensa. Eu posso falar dessa coisa ou você quer trocar de canal? Ok, você quer continuar comigo? Então, todo desafio também vem com uma recompensa. A Bíblia vai dizer que o rei disse, que o homem que ferir o rei o enriquecerá de grandes riquezas, lhe dará sua filha e fará franca a casa de seu pai em Israel. O que você deve entender é isso. Sempre existe uma recompensa diante de um desafio. Nem toda recompensa será alguma coisa material, algum objeto material. Às vezes a recompensa será, aleluia, Osana, às vezes a recompensa será o respeito das pessoas que estão em um determinado local. Tem pessoas que não te respeitavam, mas podem passar a te respeitar se você vencer algum desafio. Tem pessoas que não enxergavam o teu valor, mas podem passar a enxergar por causa da resolução de um determinado desafio. Tem pessoas que não viam valor na tua pessoa. Tem pessoas que não te achavam capaz. Mas depois de você vencer um desafio, aquilo que é a perspectiva deles em relação à tua pessoa muda completamente porque você venceu um desafio. O que você deve entender é que todo desafio traz uma recompensa. Você nunca deve hesitar quando você está diante de um desafio, porque o desafio traz coisas que circunstâncias de paz não trariam. Quem não passa por desafios não se torna respeitado. Quem não passa por desafios não consegue atingir determinados patamares. Davi, para poder se casar com a filha do rei, precisava matar Golias. Para se tornar rico, precisava matar Golias. Para que a casa do seu pai fosse franca em Israel, precisava matar Golias. Tem algum desafio na tua vida que você precisa enfrentar para poder marcar o próximo passo para o próximo nível da tua vida? Existem desafios que se você não fazer, existem desafios que se você não entrar lá, você estará bloqueando o teu próximo nível. Porque às vezes os próximos níveis, todo o próximo nível, antes de chegar, se antecede um desafio. Então você deve entender, eu tenho o meu próximo nível, mas em frente eu tenho um desafio. E para mim chegar até o meu próximo nível, eu preciso enfrentar esse desafio. Você tem duas escolhas, ou você morre nas condições em que você está, ou você utiliza as potencialidades que você tem em ti para poder vencer o desafio, resolver o desafio, enfrentar o desafio e receber os benefícios do desafio. Somebody understand what I'm talking about? Oh, Jesus.